Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Estou aqui com a Bruninha, ela vai dar um alô para vocês. Hoje ela tá com o cabelão liso, ela esticado, ela deu uma alisada no cabelo. Tá toda chiquetosa e bonitona. E nós vamos estar aqui, buscando a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. Amém? Eu vou pedir para você agora estar orando. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus para que Deus possa ministrar essa palavra em nosso coração e que o Senhor venha revelar ela. Hoje nós vamos estar lendo o livro de Romanos, capítulo 1, né? Nós vamos começar o livro de Romanos hoje, né? A gente está seguindo a sequência que eu falei para você, que fica mais fácil de entender, né? Então hoje nós vamos estar lendo aqui Romanos, capítulo 1. Então nós vamos orar e pedir a direção de Deus, amém? Esteja orando você também. Pai querido e amado, nós te pedimos, tende misericórdia de nós e perdoa, papai, das nossas falhas, dos nossos erros, tudo aquilo que fizemos, Senhor, que desagrada a Ti, direto ou indiretamente. Espírito Santo, nós pedimos a Tua ajuda, nos ajuda a ver e a entender quando nós estamos pecando contra o nosso Senhor, para que nós não venhamos mais pecar, mas que nós venhamos ouvir a Sua palavra e praticar. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Tende misericórdia de mim. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. E nos ajuda a cada dia. Em nome de Jesus, nós pedimos e clamamos a Tua graça, a Tua glória e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler, Senhor, a Tua palavra. E o desejo do nosso coração é guardá-la para praticarmos, é entender para praticarmos e viver a Tua palavra. Então nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e ajuda-nos a praticá-la para que haja na minha vida transformação, cura e libertação, para que eu não venha viver uma religião, mas que eu venha ter uma intimidade verdadeira contigo e que eu possa se tornar teu amigo, um amigo que conhece os teus desejos, que conhece as tuas vontades e os teus quereres, para que eu possa praticá-lo aqui na terra e assim ser usado como um vaso na mão do oleiro para fazer a Tua vontade se cumprir, assim na terra como foi feita no céu. Em nome de Jesus, eu te agradeço desde já e assim para todo sempre. Amém. Revela, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. Amado Espírito Santo, nos ajuda a entender e a praticar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos estar entrando na leitura, né? A Bruninha vai estar lendo para nós, a gente vai estar acompanhando e à medida que o Espírito Santo for ministrando, a gente vai aí falando para você e ministrando para você de acordo com a vontade de Deus. Amém? Nós vamos estar lendo Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por meio dele por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Amém. Aqui Paulo ele já está dando um relato, né? Ele já está aqui falando, né? Paulo que escreveu o livro de Romanos. E ele está aqui já dizendo, né? Paulo, servo, né? Servo de quem? De Cristo Jesus. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão. Por ele quem? Por Jesus, né? Jesus, ele trouxe o evangelho, alcançou os discípulos, passou para os discípulos, ensinou, discipulou os discípulos e mandou os discípulos ir pregar o evangelho de acordo com o que ele tinha ensinado, né? Porque Jesus, ele veio para isso, né? Ele veio para morrer e se entregar, né? Naquela cruz pela humanidade, pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos aí alcançar o direito, né? Não só da salvação, mas o direito da libertação, o direito da transformação, o direito da cura, o direito de entrar no reino dos céus, né? Então Deus, ele veio trazer o reino dos céus para nós. Essa foi a obra de Jesus na cruz, né? Ele veio trazer para nós a autoridade para que nós possamos aí viver o reino dos céus. E no reino dos céus nós podemos começar a viver ele aqui na terra, né? Nós vamos ver que o reino do céu, nós conseguimos começar a viver o reino do céu aqui na terra. Por quê? Porque o reino do céu é a mesma coisa do reino da terra. Por quê? Porque ele fala que nós temos que trazer, aliás, o reino da terra é igual, é necessário que o reino da terra seja igual ao reino do céu. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso nós vamos ver o próprio Jesus dizer e ensinar os discípulos a orar, e lá está escrito, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu, né? Assim na terra como é feito no céu. Então nós temos que trazer o reino do céu para a terra. E Jesus, ele resgatou através da sua morte e entrega, né? E ressurreição, ele resgatou para nós a autoridade que nós tínhamos de estar aqui nessa terra, viver nessa terra e trazer os céus para a terra. O que é trazer? O que ele quer dizer com trazer os céus para a terra? Que quando nós oramos, quando nós entramos na presença de Deus, você já entra no antro espiritual, né? E no antro físico, talvez você não consiga enxergar nada, mas no antro espiritual, que é mais real do que o antro físico, né? O antro espiritual é mais real do que o antro físico, e muitas vezes nós acreditamos mais no antro físico, naquilo que nós vemos no mundo físico, do que no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele existe e é mais real do que o mundo físico. E muitas vezes nós sofremos no mundo físico porque nós não conseguimos entender o mundo espiritual, justamente porque nós não vemos para a Escritura e não buscamos conhecer e entender e saber a vontade de Deus para a nossa vida, e aí nós perdemos de ganhar ou de conquistar muitas coisas para a obra de Deus e, logicamente, fazendo assim, buscando também, quando nós alcançamos a obra de Deus, nós somos abençoados. Então, nós estamos deixando de ser abençoados porque muitas vezes nós não conseguimos entender o reino dos céus, né? Então, nós temos que estudar a Bíblia, procurar conhecer Jesus e saber qual é a vontade de Jesus, reconhecendo quem nós somos para Ele, né? Nós temos que saber eu preciso saber quem eu sou para Deus, né? Porque a Bíblia diz que do pó nós somos e para o pó voltaremos, mas o nosso espírito ele vai para Deus e nós vamos ter uma vida eterna. Então nós temos que saber quem nós somos
para onde vamos, o que viemos fazer nessa terra e o que temos que alcançar, né? Qual é a nossa missão. Então, nós temos que entender isso. E isso vem aqui, ele dá aqui uma referência muito boa aqui, que ele diz aqui, ó, né? No versículo 5. No versículo 5 ele diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, né? Ele está falando de Jesus, né? Por causa de Jesus. Para chamar dentre todas as nações um povo para. Olha só, ele veio, né? Foi destinado, Paulo, ele está falando que ele foi destinado por Jesus, como os outros discípulos, para quê? Para alcançar uma nação, um povo, para alcançar todas as nações, uma nação não, né? Para chamar dentre todas as nações, um povo para quê? Para a obediência. Por que que ele deixa bem claro aqui pela obediência? Porque nós vimos que o homem, ele pecou e o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Então, Adão desobedeceu. Então, ele está chamando agora um povo que venha obedecer a Deus e não desobedecer, como aconteceu no começo, no Jardim do Éden, né? E ele diz aqui, a obediência que vem pela fé. Ou seja, se você não crê, você não obedece, né? Então, nós precisamos crer e, para crer, nós precisamos da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, quando nós falamos de fé, não só de ouvir, mas também de estudar, né? De aprender, de conhecer, saber qual é a vontade de Jesus, saber por que que ele veio, por que que ele morreu na cruz, por que que ele teve que fazer esse sacrifício, né? E ao nós sabermos isso, nós vamos ter aí um entendimento de quem é Jesus, o que ele veio fazer e aquilo que nós precisamos fazer, a qual ele nos deixou e nos incumbiu e nos confiou pela sua graça e misericórdia, porque nós não merecemos tanta oportunidade assim, pelo que nós conquistamos, pelo que nós fazemos, né? Nós não merecemos, é pela graça dele, que ele deu a oportunidade para nós de sermos usados por ele, amém? E só vão ser usados aqueles que for obediente, né? Aqueles que for obediente, né? E a obediência vem pela fé. Então esse povo vai ser separado entre todas as nações. Qual povo vai ser separado? O povo que obedece a Deus, o povo que quer ter um compromisso com Jesus, o povo que quer ter uma intimidade, que quer conhecer Jesus, que quer fazer a obra de Jesus. É esse povo que ele está falando. Versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Aqui, ó. Aqui ele já deixa bem claro isso que eu acabei de explicar, né? Todos aqueles que têm compromisso com Deus, que querem conhecer Jesus, que querem ter intimidade, que querem obedecer. Aí ele vai falar aqui, a vocês a graça e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele aqui ele está saudando, né, eles através da paz do Senhor Jesus. E ele começa aqui, né? Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos
mutualmente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas foi impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Amém. Deixa eu só explicar essa parte aqui. Onde ele fala que ele anseia, né, visitar a igreja em Roma, que são seus irmãos em Cristo Jesus, né? E o desejo dele era estar lá, e qual que era o desejo dele? Era para que mutualmente, né, que um edificasse o outro, né, que eles vinham passar os dons uns para os outros, né? É para isso que serve a igreja, é para isso que existe a igreja, né? Então, assim, nós temos que ter entendimento, porque a Bíblia, em todo o tempo, ela está falando de comunhão, né? A gente vai ver Jesus falando, quão bom seria que os irmãos andassem em comunhão, né? Por que que Jesus diz isso? Porque muitas vezes é difícil você ter comunhão com outros irmãos na igreja, justamente pelo fato de ter diversas pessoas que são diversificadas, né? Nem todos que estão na igreja estão no mesmo nível, né? No mesmo nível de entendimento. Então fica um pouco difícil, né? Porque entra aquele que não sabe nada e entra aquele que sabe bastante coisa. Então já está um bom caminho andado. Tem aquele que está na metade, tem aquele que está no meio, tem aquele que está começando, tem aquele que já deu 2 passos, tem aquele que ainda já está lá no topo, né? Então, por isso, há muitas diversidades, né? Dentro há diversidades dentro do próprio ministério, dentro da própria igreja. Por quê? Porque é como o Paulo falou aqui, ó, ele foi lá para visitar, mas o que que ele queria? Ele queria dividir os dons, ele queria dividir a experiência, ou seja, ele queria passar a experiência para eles e ganhar a experiência. Ele queria ali abençoar eles com os dons que ele tinha e ser abençoado pelos dons que o pessoal da igreja de Roma tinha. Então, o desejo dele ali era mutualmente, né, estar ali encorajando pela fé, né, e estar em comunhão com os irmãos, né? E amava os irmãos, né? A gente vê que eles tinham desejo de visitá-los, de estar com eles, de andar com eles, né? Aí ele fala aqui do propósito, o meu propósito é colher algum fruto entre vocês, e assim como tenho escolhido entre os demais gentios, né? Então, Paulo queria estar em comunhão com a igreja de Roma, que é o certo de nós estarmos aí compartilhando, né, as experiências, os testemunhos, aquilo que vivemos com Deus, porque quando nós compartilhamos, nós crescemos e aprendemos em Cristo Jesus, para que a obra dele seja feita completa. Amém? Versículo 14. Sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui ele está falando a respeito dos gregos, né? Quando ele coloca aqui os gregos, né? E os romanos, né? Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, né? Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Ou que crê, né? Primeiro do judeu, depois do grego, né? Por que que ele está falando do judeu depois do grego? Porque antigamente existia aí uma separação, né? Os gregos tinham uma separação com os judeus, havia uma separação, eles não coliavam, não se combinavam, até chegar o evangelho, né? Quando chegou o evangelho, começou a unidade entre eles, né? Começou ali no começo, no princípio, havia várias diferenças, né? Por isso que ele está falando, vou pregar para tantos para os judeus como para os gregos, né? Porque Paulo, ele já veio de uma geração que já tinha o entendimento que os gregos poderiam aí estar
congregando e poderia ser irmãos deles em Cristo Jesus, porque Deus não fazia acepção de pessoas e que Deus veio para salvar toda a humanidade, né? Então, nós vamos ver ele falando aí, porque o evangelho é revelado a justiça de Deus, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, né? Então ele está falando assim, né? Não é porque nós somos judeus que a palavra é só nossa, né? Nós temos que pegar também para os gregos, porque os gregos são os nossos irmãos, né? E não é por merecimento, né? Pela graça de Deus. Ele diz aqui no final, porque o evangelho é revelada, ó, no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é como? É pela fé. Então ele está falando aqui, se nós somos judeus, nós cremos, também os gregos que também creem em Jesus, pela fé, eles vão ser salvos, eles vão ser libertos, porque eles são os nossos irmãos em Cristo. Então havia essa diferença, né? E Paulo aqui ele já está dando aqui uma direção, né? Para que não houvesse mais essa diferença entre os gregos e os judeus, né? Porque ele está falando que todo aquele que crê em Jesus, né? Porque na mentalidade judaica, os judeus achavam que Jesus só veio para eles, que eles não tinham que pregar para mais ninguém, que era só para os judeus, né? Tanto é que quando Jesus levanta Paulo, ele levantou para pregar o evangelho aos gentios. Por quê? Porque os discípulos pregaram o evangelho, Jesus tinha falado para eles que era até os confins da terra, né? Para eles levar o evangelho até os confins da terra, né? Mas eles não levaram até o confim da terra, então ficou faltando os gregos e os gentios. Então esse evangelho não tinha chegado até nós, porque nós somos os gentios, se Paulo não tivesse ido pregar a eles, né? Então foi Paulo que trouxe o evangelho para que hoje eu e você pudéssemos conhecer, né? Então Paulo, se não fosse Paulo, por isso que Jesus teve a necessidade de levantar Paulo, né? Que era Saulo de Tarsos, né? Então Paulo foi levantado para pregar o evangelho aos gentios, porque se ele não prega aos gentios, o evangelho não chegava a nós hoje, ia ficar só entre os judeus, né? Mas Jesus cumpriu a sua palavra, que o evangelho ia ser pregado no mundo inteiro, né? Quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro, aí virá o fim. E essa foi a palavra de Jesus, né? Então, e ele mandou os discípulos pregar até os confins da terra. Não lembro muito bem como está escrito lá, mas eu lembro que tem um versículo falando, né? Uma parte falando da Bíblia. Sei que o Senhor está falando lá que nós temos que pregar até os confins da terra, para que todos venham conhecer e saber a palavra de Deus. Amém? A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu... Deixa eu só dar uma passadinha aqui, para a gente não se perder, né? A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens,
que suprimem a verdade pela injustiça, né? Aqui Deus tinha, né, se revelado ao povo, o povo conhecia a criação, né? E mesmo conhecendo, eles se rebelaram contra Deus, criando imagens, criando esculturas, né? E adorando a deuses, adorando a imagem, adorando até a imagem de animais, em vez de adorar e glorificar o nome de Deus, né? Então ele começou aqui a criar coisas divinas para eles, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por que Paulo está falando isso? Porque pela criação eles teve certeza que existia Deus, eles conheciam Deus, né, de ouvir falar, mas eles sabiam que Deus existia, né, e através da natureza eles pôde constatar e verdadeiramente eles sabiam que existia um Deus. Mas o que que aconteceu? Eles começaram a se corromper, né? Eles começaram a se corromper. Eles conheciam e sabiam que existia um Deus, né? Mas de uma certa forma, eles começaram a virar as costas para Deus. Então, a gente vai ver Paulo dizendo aqui, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Compreendido por meio das coisas criadas, né? Que Deus era compreendido pelo meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, ou seja, eles não têm como dar desculpa diante de Deus, né? Porque tendo conhecido a Deus, ó, eles conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, né? Em vez de honrar a Deus, de dar graças a Deus, de glorificar o nome do Senhor, eles não fizeram isso. Então os pensamentos deles começaram a ser fúteis. Ou seja, o que significa fúteis? Sem importância, sem pensamentos de coisas banais, né? Coisas que não têm valor, né? Aí ele vai falar aqui, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, quer dizer, eles começaram a achar que eles eram grandes, que eles eram poderosos, que eles tinham todo o conhecimento, né? E eles começaram a achar que eles eram sábios, homens sábios, né? E por acharem que eram sábios, eles se tornaram loucos, né? E trocaram a glória de Deus, imortal, olha só o que eles fizeram, eles trocaram a imagem, a imagem de um Deus imortal, um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que eles conheceram, que criou toda a terra, toda a humanidade, tudo que há, tudo que existe, né? Eles conheceram esse Deus, um Deus que é imortal, um Deus onisciente, onipotente, um Deus onipresente, né? Ele conheceu esse Deus, né? Só que em vez de dar glória e agradecer, não. O que eles fizeram, né? E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Ou seja, é como se o homem tivesse feito esse quadro aqui, né? E a gente tem um quadro aqui, eu vou pegar, ó, é como se eu tivesse feito esse quadro aqui e começasse a adorar esse quadro em vez de Deus. Não tem nem comparação, né? Como que a gente vai adorar um quadro, vai adorar uma imagem, vai adorar uma escultura, como se fosse um Deus? Não existe isso, né? É só naqueles que não conhecem a Deus, né? Ou não querem glorificar a Deus. E aqui nós vimos que ele... E aqui nós vemos que ele está falando, né? Paulo aqui está deixando bem claro,
né? Imagem segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, né? Ou seja, eles começaram a fazer imagem. Deixa eu tentar explicar para você entender. Deus, ele fez os animais para que nós tivéssemos domínio sobre os animais, né? Deus deu poder e autoridade ao homem para que ele dominasse todos os animais. Então, os animais, eles iam servir para nós de alimento, né? Como serve, né? Os animais, eles servem de alimento. E eles servem também para manter a fauna, né? Manter a ordem na terra, né? Então, nós vamos ver que os animais, eles, eles foram feitos para nos servir, né? Olha que como que é o homem. Deus fez o animal para servir a ele. Agora o homem está deixando Deus e pegando o animal, que foi algo criado para nos abençoar, e agora começa a adorar o animal. Começa a adorar, fazer imagem dos animais, fazer, quer dizer, colocar, comparando aí um animal como se fosse um Deus. É falta de entendimento, de conhecimento mesmo, né? E trocaram deuses imortais por imagens segundo a formação do homem, como pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus os entregou a quê? A impureza sexual. Quer dizer, Deus estava alertando, Deus estava com ele, Deus estava dando a direção, ele estava sendo livre da obra de opressão do inimigo, né? Deus estava cuidando do povo, mas quando eles se rebelaram contra Deus e viraram as costas contra Deus e começaram a adorar imagens, né, de animais e outras coisas mais, esculturas, o que que Deus fez? Deus abandonou esse povo, né, para que esse povo possa ver que praticamente ele, quando a Bíblia diz aqui entregou, ou seja, Deus, ele não fez mais nada pelo povo, deixou o povo fazer o que eles queriam, né? Deus deu a liberdade para eles, já que ele não quer servir, já que eles não querem me adorar, então que eles caiam naquilo que eles querem, façam aquilo que eles querem. E aí o que que aconteceu? O homem entrou, né? Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Ou seja, eles começaram ali a pecar entre eles mesmos, né? Agir não com naturalidade, né? Com aquilo que Deus foi criado, com aquilo da forma que Deus criou, mas ali começou ali uma sequências de impurezas sexuais. O que é impurezas sexuais? Deus criou o homem para ter relação com a mulher. E quando eles são entregues a impurezas com animais, o que que acontece? Eles têm ali, né, impurezas sexuais, eles estão ali, eu vou dar alguns exemplos para você entender, né? Seria homem tendo relação com homem, mulher tendo relação com mulher, ou homem tendo relação com animal, ou mulher tendo relação com animais, né? Essas são as impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos do coração, né? Porque o homem caiu na degradação e isso persiste até hoje, né? A gente vê que isso existe até hoje. Por quê? Porque o diabo ele tá aí para operar, né? Para incentivar e para direcionar esse povo a fazer as coisas erradas. E quem não tem Deus, ele está no maligno. É a palavra de Deus que fala, né? Aquele que não busca o Senhor, aquele que não decide ter Deus, é porque ele já está no inferno, ele já está com o diabo, né? Não existe outro caminho, ou você está em Deus ou você está com o diabo. Não existe você falar, eu não estou com Deus, mas eu não estou com o diabo. Não existe. Automaticamente, quando você não está em Deus, você já está no diabo. Por quê?
Porque o Senhor vai falar várias vezes, em vários versículos, né? Ele fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que em Jesus crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Para todo aquele que crê em Jesus. Aí ele vai falar, mas aquele que não crê já está condenado, né? Para que todo aquele que nele crê seja salvo, mas aquele que não crê, que automaticamente ele já está condenado. Se ele não crê em Jesus, ele já está condenado com o mundo, né? 24. Por isso Deus os entregou, né, na impureza sexual, segundo seus desejos pecaminosos de seu coração, para que a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador. Ou seja, eles adoraram aquilo que Deus criou e deixou de adorar a Deus que criou todas as coisas, né? Foi aquilo que nós estávamos comentando um pouquinho antes. Que é bendito para sempre. Amém. Amém? Eles deixaram de adorar o próprio Deus para adorar as coisas que Deus criou, que criou para nós, que somos menores e mais inferiores do que Deus, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas a Bíblia diz que nós somos pó e por pó tornaremos. Então, nós não somos nada perante a grandiosidade e a santidade de Deus. Continua, Bruno. 26. Por causa disso, Deus... não, continua. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Olha só o que nós estamos comentando. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Aí, ó, tá vendo? Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais com outras. Ou seja, mulher tinha relação com mulher e mulher tinha relação com animais. Continua. Contrárias à natureza. Contrárias ao que Deus fez. Qual foi o mandamento e o que Deus criou? O homem tinha que ter relação com a sua esposa. E aqui eles trocaram tudo, né? Aqui ele está falando da mulher, mas o homem agora vai falar do homem. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Aí, ó. Homens tendo relação com homens e homens tendo relação com animais. E começaram a cometer atos indecentes. Atos indecentes. Homem com homens. Homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de... Amém. Deixa eu só explicar essa parte aqui. Quando Deus ele fala que ele entregou, né? Quando Paulo está falando aqui que ele entregou, né? Que Jesus entregou eles às paixões pecaminosas, a gente vai ver ele aqui falando, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou à disposição mental. Quando ele fala disposição mental, ou seja, eles não tinham uma inteligência, uma sabedoria, porque cada vez mais eles iam se afundando, cada vez mais eles, essa disposição mental aqui, significa que cada vez mais eles iam tendo ideias inflamadas, ideias de defamação, ideias de deterioração. Cada vez mais eles iam se afundando nas suas paixões, nos seus desejos sexuais, né? Aqui ele está falando assim de homens ter relações com criança e várias outras coisas que existiam ali, né? Nesse meio, né? Quando Jesus abandonou eles, eles entraram numa depravação mental, né? Ou seja, eles não respeitavam mais
Aí, vamos supor, não tinha mais o pai, o pai estava tendo relação com a filha estava tendo relação com o pai, com a mãe, né? A mãe com o filho virou uma merda, né? Praticamente, com perdão da palavra, mas virou uma bagunça ali e o diabo deitou e rolou na vida desse povo. Então, quando Deus entregou eles à disposição mental reprovável, olha o que o Senhor diz, reprovável, para praticarem o que não deviam praticar. Ou seja, ali foi, imagina o que deve ter acontecido ali, né? Dá até nojo de pensar, amém? Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. Continua, Bruno. São Bisbilhoteiros, caluniadores, caluniadores. inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e Presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Aí, olha o que ele disse aqui, ó. Praticam o mal, desobedecem a seus pais, né? Deus, o inimigo de caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, ou seja, eles já estavam sendo entregues a uma disposição mental desprezível. Aí eles vão além disso, né? Eles começam ali a inventarem, olha só. Eles tinham inteligência, mas essa inteligência é para inventar pecado para se destruir cada vez mais. Aí as características que existiam entre eles, né? O que aconteciam entre eles era morte, era homicídio, era um matando o outro, era um, né, defamando o outro, era um com inveja do outro, era deslealdade, era falta de amor, né? Sem amor pela família, olha aqui, ó, sem amor pela família, implacáveis, ou seja, não tinha mais respeito e eles se entregaram à depravação total, né? Conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam, né? Olha só que coisa desprezível. Um povo que não busca Deus, um povo que não tem sabedoria, um povo que não quer saber nada de Deus, ele é entregado a essas situações, né? Ele entra para depravação, ele entra para destruição, ele inventa maneiras de pecar, ele vai ser cada vez mais, é como se fosse um lamaçal, né? E você cai nele e é como se fosse um poço de areia. Você cai nesse poço de lamaçal de areia e ele vai te engolindo aos poucos, né? Cada vez mais você suja mais, cada vez mais você peca mais, né? E aqui ele diz no 32, embora conheçam a justiça, embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Quando o Espírito Santo está falando ao coração de Paulo aqui, que ele fala que eles merecem a morte, Jesus já está falando não da morte física, mas da morte espiritual. Eles merecem a morte espiritual, ou seja, eles merecem ser condenados e ser lançados no inferno, né? Pelos atos deles de desobediência a Deus, né? Aí ele vai dizer aqui, eles merecem a morte. Que morte? Morte espiritual, morte eterna, né?
é essa morte que eles merecem. Não é a morte física, não. A morte física, para certas pessoas que praticam esse tipo de coisa, né? Jesus vai dizer, eles merecem, né? Praticam tais coisas e merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam, né? Ou seja, além de praticar coisas ruins, eles aceitam o que os outros praticam de pior ainda, né? Então, eles foram entregues a uma situação deplorável, a uma situação impensável, né? De destruição, e cada vez mais eles caminharam para essa situação e com certeza caíram em desgraça. Essa é a grande verdade. Amém, amados? Glórias a Deus, que você esteja aí meditando nessa palavra, que essa palavra venha de encontro com você, que você aprenda, né, que não podemos estar sendo escravos do pecado, né? Nós temos que estar aí buscando, né? Nós não somos perfeitos, mas nós temos que sempre estar aí buscando a santidade, buscando servir Jesus, buscando ser igual a Jesus, buscando andar nos caminhos do Senhor, buscando adorar o Senhor, né? Porque nós não somos justos, nós não somos, né, perfeitos, né? Nós somos falhos e pecadores, como a Bíblia nos classifica, e nós somos mesmo, né? Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos buscando o crescimento, o entendimento e sempre buscando o perdão e a purificação em Deus, para que nós venhamos aí ter sabedoria e entendimento para crescermos a cada dia mais e para chegarmos num patamar onde um dia nós possamos aí estar mais perto de Deus, buscando e andando em santidade para a glória de Deus, para que nós possamos ser usados nessa terra, para que o Senhor seja conhecido e alcançar muitas almas para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos orar a glória, agradecendo a Deus, e terminamos por aqui, e amanhã nós estaremos fazendo Romanos capítulo 2. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar e agradecer a Deus agora. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, onde abriu a minha mente e o meu entendimento para entender, Senhor, que o Senhor não criou a cada um de nós para adorar coisas, imagens e esculturas. E todo aquele, Senhor, que adoram essas coisas, ele vem contra a Tua presença, o Teu agir, a Tua existência. E nós entendemos isso, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha sempre nos dar a Tua direção e nos guiar, Senhor, através do entendimento, e que nós venhamos dar a Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que nós não venhamos adorar a homens e nem adorar a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe cair na soberba ou na tentação de achar que somos melhor que alguém, mas que o Teu Espírito possa nos ensinar e nos conduzir a andar em humildade e sabendo que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. E que nós venhamos entender que toda honra, todo louvor, toda glória tem que ser dada a Ti.
porque nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Quem faz tudo Quem faz tudo é o teu Espírito é o teu Espírito que habita em nós. que habita em nós. Então eu peço a Ti, Eu Senhor, peço a Ti, Senhor, continue nos usando continue nos usando para que o Teu nome para que o Teu nome não seja só não seja só adorado por nós, adorado por nós, mas que seja adorado mas seja adorado por aqueles que não Te conhecem por aqueles que não Te conhecem. e que nós venhamos ser Nós viemos ser o agente do Senhor um agente do Senhor em qualquer lugar que nós em estivermos qualquer lugar que nós estivermos nessa terra, nessa terra. que nós possamos Nós possamos exaltar, exaltar, glorificar, glorificar, adorar adorar e te tornar e te tornar conhecido conhecido de todos, de todos, para que todos venham para que todos venham se prostrar se prostrar, e ser transformados ser transformados pelo Teu amor, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua glória. pela Tua glória. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, nós oramos nós oramos e te agradecemos. te agradecemos. E que em nome de Jesus, Em nome de Jesus, a cada pessoa cada pessoa que vai ver esse vídeo, que vai ver esse que ele vídeo, seja tocado que ele seja tocado pela Tua palavra pela Tua palavra, e pelo Teu Espírito Santo. pelo Teu Espírito Que essa Santo. palavra, Essa palavra que é viva e eficaz, que é viva e eficaz, venha trazer vida em trazer vida para aquele que está morto para aquele que está morto espiritualmente. espiritualmente. Pai, em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, fortalece os Teus filhos, fortalece os levanta os Teus filhos, filhos, levanta os Teus cura filhos, os Teus filhos cura os Teus filhos e liberta. e liberta E que Teu nome Teu nome seja engrandecido, engrandecido, conhecido conhecido, e exaltado. exaltado. E em nome de Jesus, Em nome de Jesus, nós te adoramos nós te adoramos, e te agradecemos. te agradecemos. Rendemos graça diante de Ti, Rendemos graças diante de Ti, porque reconhecemos porque reconhecemos que nós não somos nada que nós não somos nós. e que nós venhamos diminuir Nós viemos diminuir a cada dia cada dia para que o Senhor cresça, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça para que o Senhor apareça, e que o Teu Espírito que o Espírito venha operar venha operar poderosamente poderosamente em nossas vidas em suas vidas e nas vidas e nas vidas dos nossos irmãos dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. que estão ao nosso lado. Abençoa Abençoa e guarda e guarda a cada vida cada vida que vai assistir vai assistir esse vídeo, esse vídeo, que eles possam estar recebendo que possa recebendo a Tua unção, tua unção, a Tua cura tua cura e a Tua libertação. e tua libertação. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Pai. Amém. Glórias a Deus. Uma boa noite para você que está aqui no Japão. Um bom dia para você que está aí no Brasil. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja poderosamente abençoado. Que você venha entender essa palavra e que você venha de andar de acordo com essa palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um beijo grande no seu coração. Bruninha vai dar um tchau para você, né? Mostrar o cabelão dela aqui, que ela fez uma chapinha hoje, ó. Coisa bonita. Tá o cabelo dela. Ó, que lindo. Né? Beijo grande no seu coração. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Dá um alô pra tia Cleusa e pra avó Maria. Oi. Fala oi, tia Cleusa. Oi, tia Cleusa. Fala oi, vó Maria. Oi, vó Maria. Eu te amo. Eu te amo. Fica com Deus, vó. Fica com Deus, vó. E feliz aniversário. Feliz aniversário. Um pouco atrasado. Engraçado. Mas que Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Viu, mãe? Fala, viu, vó? Viu, vó? Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Se a senhora assistir esse vídeo, a senhora vai ver que nós lembramos do seu aniversário. Fica com Deus. Deus abençoe. Até mais.